Olá, pessoal. Meu nome é Ellen, eu sou cofundadora da Desenlace. Deixa eu só fixar aqui o comentário. Sou cofundadora da Desenlace. A Desenlace é uma plataforma em desenvolvimento que tem por missão auxiliar as pessoas que estão passando por um processo de separação amorosa. Então, a nossa plataforma, como eu disse, está em desenvolvimento, mas ela já tem muita coisa rodando. Por exemplo, o nosso Instagram, esse que você está, então a gente posta conteúdos quase diariamente, tem a live e a gente é uma forma de interagir com o nosso público. Além do nosso Instagram, a gente tem também um blog. Se você ainda não visitou o nosso blog, entra nele, visita. Tá lá o link na nossa bio. E no blog tem artigos de diversos temas. Tem artigos não só da parte jurídica, mas tem saúde mental, carreira, finanças, que a gente sabe que separação engloba uma série de coisas, né? Uma série de fatores, então é um negócio complicado, é complexo. Inclusive, se você tiver algum tema, alguma sugestão de tema, pode mandar pra gente. Manda por direct, ou manda por e-mail, o que você preferir, que a gente trabalha em cima dele, te responde, faz alguma coisa em cima dele. E é bem bacana. Enfim, então se você é uma pessoa passando por esse momento delicado de divórcio, ou se sabe de alguém que está passando, daí indica aqui o nosso Instagram, indica nosso blog, que é bem bacana. Ou se você é um profissional, que seja advogado, psicólogo, coach, também entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de conhecer seu trabalho, divulgar seu trabalho. E é bacana, né? Poder integrar as pessoas que precisam do serviço, que precisam de um auxílio, das pessoas dos profissionais especialistas que tem muito a oferecer, que tem muito conteúdo. Então daí já fica tudo num lugar só. Falando em especialista, hoje nós temos uma baita de uma especialista. E eu tô super feliz que ela topou o convite. Muito feliz mesmo. É a doutora Karina Caraça. Ela é advogada especialista em divórcios e conflitos familiares. Então, essa semana eu coloquei aqui algumas dúvidas, né? Coloquei aquele box para vocês mandarem algumas dúvidas. E vocês mandaram várias, tanto aqui no Instagram quanto por e-mail. E ela vai estar aqui para ajudar a gente, né? Porque eu não falei, mas eu não sou advogada. Eu sou formada em administração. Então, teremos uma pessoa aqui bacana. Deixa eu convidar ela aqui, que eu vi que ela já tá no jeito aqui. Vamos aguardar a Karina. Oi, Karina! Oi, Ellen, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Ai, que legal que você topou, Karina! Ai, adorei o convite. Nossa, fiquei super contente porque é bem a vibe do que eu propago na minha rede social. Você tem que usar a rede social para você levar até as pessoas coisas boas, coisas novas, e não ficar aquela coisa de fake news, aquela coisa ruim da rede social. Não. A gente tem uma ferramenta excelente e a gente tem que usar isso para fazer um desenvolvimento social, para ajudar as pessoas que precisam mesmo. Independente se você é da área do direito, se você é profissional de psicologia, você como administradora de empresas, quem imaginaria que teria essa ideia maravilhosa? Eu super amei. Ai, que bom! Que bom. Conta pra gente um pouquinho, se apresenta, Karina, fala do seu trabalho, o que que você faz, aonde que você atua, qual a sua especialidade? Eu sei que é divórcio, mas conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou Karina, eu moro em Sinop, Mato Grosso, sou advogada, me especializei em direito de família e sucessões, terminei minha pós-graduação esse ano e dentro do direito de família eu tenho aprofundado mais na parte de divórcio, que é o que eu mais gosto.
para falar bem a verdade, nessa situação toda que a gente envolve ali dentro do direito de família. Porque eu acho que conecta as pessoas, é uma forma com que eu posso, de alguma forma, contribuir quando o cliente vem até mim, não só juridicamente, e isso faz uma evolução muito grande na minha vida pessoal também. Então, assim, eu tenho aprendido muito com o direito de família. Para quem me acompanha um pouquinho nas redes sociais, sabe que nunca foi o meu forte direito de família. Foi quando eu vim para o escritório mesmo que eu resolvi adaptar e aderir ali a essa pasta do direito de família. E foi onde eu me encontrei mesmo. Foi conversando com clientes sobre divórcio dentro desse nicho de divórcio. Foi onde eu me encontrei mesmo. E assim, eu sou completamente apaixonada. E quando eu vejo pessoas assim, igual você, fazendo esse trabalho de poder ajudar quem está passando por esse processo tão difícil, nossa, eu fico muito feliz, porque é exatamente isso que eu quero. Não só usar a rede social para dizer assim, ah, ela é advogada e está falando ali de uma coisa de direito, de família, que às vezes é muito chato. Não, eu quero levar para as pessoas que elas podem, depois desse processo que eu sei que é um processo difícil, é um processo chato, você pode virar a página. Você pode ir além daquele sofrimento e você pode construir uma vida nova. É aquela coisa, né? Deus fecha uma porta, mas abre outras. Então, assim, tem muita gente que fica sofrendo, que fica ali remoendo. A gente sabe que não é fácil, mas eu acho que tudo tem um ponto final na vida e não é porque tem um ponto final que você não pode ser feliz nunca mais, que você não vai encontrar outra pessoa para você se apaixonar e refazer sua vida. E é isso que eu gosto no direito de família. Ai, que bacana, que bom, olha só, né? E o que você falou é totalmente verdade, né? Tipo, você se conecta muito com as pessoas, né? Quando você tá com direito de família, você atende muita gente e muita gente passa por isso, né? Todas as classes e diferentes pessoas, e o que eu percebo, isso assim, eu não atuo com isso assim exatamente, não sou advogada, mas eu já passei por um divórcio há 2 anos. Há 2 anos eu me divorciei. Eu tive várias dúvidas. Eu tenho amigas que também já se divorciaram e tiveram várias dúvidas, pessoas. Então, assim, é muito complicado, né? E daí você tem que ficar jogando no Google e caçando. E por mais que você tenha, por exemplo, um advogado na família ou alguém que você saiba que trabalha com isso, por ser um assunto muito delicado, às vezes você não quer falar. Às vezes você não quer se abrir, você não quer se abrir com um amigo, com um familiar, porque senão vão ficar perguntando, né? Então isso é bem delicado. Não, e tem muita questão de julgamento, né? Tem casos e casos, tem casamentos e casamentos. Eu vejo assim que nós temos várias gerações aí, e essa geração nossa, da casa dos 30, 40, já é uma geração mais evoluída, que fala assim: olha, não, eu não preciso viver nesse casamento, não estou feliz, a pessoa que está com você também não está feliz, é totalmente desprendido nesse sentido. Mas se você pega ali uma pessoa que já está casada há 30, há 40 anos, você vê que são outros obstáculos, outros pensamentos, outra forma de agir, de buscar conhecimento. E aí que você vê que quando você busca orientação, que é o que faz a diferença para você nesse processo, para você conseguir ser mais leve, passar por esse processo mais leve, ou não, você ficar nessa tormenta aí, ficar remoendo, e aí a gente sabe que acaba virando ali, né, uma doença, acaba você ficando deprimido, e a gente não precisa passar por isso, né? Não é, o divórcio já não é mais como antigamente, na época das nossas mães, das nossas avós. Eu acho que hoje o que vale a pena. Claro que muitas vezes, quando eu enfatizo a questão do divórcio, você não precisa ficar casado porque você não está feliz e tal. Algumas pessoas vêm e falam assim: você não defende a família. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. A família é importante, é a base da sociedade, é a base de formação para a gente fazer melhorar muitas coisas que a gente critica. Inclusive, a gente utiliza a internet para criticar, mas eu acredito que a gente tem potencial para ser melhor.
Se você tá num casamento onde você não tá feliz, onde a pessoa que tá com você não tá feliz, vocês vão ficar se suportando, né? Se suportando até quanto tempo? Até quando que vocês vão aguentar toda essa situação? Eu acho que não tem mais necessidade disso. As pessoas são livres e elas têm mesmo que buscar essa felicidade. Se não tá bom onde tá, é a questão do comodismo. A gente não pode ser acomodado também em sofrer, né? Sim, sim, deixar a felicidade passar, assim, né? Eu concordo. Não, não pode. Mas, né, são escolhas. Mas o que eu acho legal e a nossa missão é fazer as pessoas seguirem em frente para as pessoas que querem seguir. Para quem não quer, continua casado. Mas quem quer seguir com a vida, que siga de uma forma mais leve, organizada, porque eu entendo que tem como você fazer de uma forma menos traumática, né, para o casal, para os filhos, para a família. Nunca vai ser fácil. Se Não. alguém algum dia falar que é fácil, não existe. Porque envolve muitos sonhos, envolve muitos planos, então nunca é fácil. Mas eu acho que tem formas de ser mais leve, assim, ser um pouquinho mais organizado. Quebra uma expectativa, né? Você quebra aquela Sim, expectativa do viver para sempre, do ter filhos, de ter dois filhos e um cachorro, de ser feliz para sempre, do príncipe encantado, ou, né? A gente é. quebra essa expectativa. Ou então até mesmo de construir alguma coisa junto com a pessoa que você está ali tantos anos. Ou até construiu, e aí no fim da vida você fala assim, opa, peraí, quanto tempo eu perdi da minha vida fazendo isso que eu não gosto? Mas não é perca de tempo, porque eu acho que nem tudo é. Na verdade, não, vou corrigir minha frase. Nada é perca de tempo, tudo é aprendizado. Se você passou por um período da sua vida onde num casamento não deu certo, não conseguiu construir aquela coisa bacana que você sempre sonhou, que quebrou aquela expectativa sua, de alguma forma você aprendeu em alguma coisa. E no final disso, você vai ver que essa lição você vai aprender e aí dali para frente você vai conseguir seguir em frente. Sim, inclusive eu acabei de ler aqui a Carmen falando que quando ela conseguiu seguir em frente, o, o ex veio atrás. O Carmen, deixa eu te falar que isso é comum, tá? Isso aí acontece muito. Às vezes a gente demora para superar ou acha que já está conseguindo, depois a pessoa vem atrás. Muitos voltam, né? Inclusive, essa era uma das perguntas. Eu tenho várias perguntas para te fazer, doutora. Eu não ia começar por essa, mas já que a gente teve esse comentário, no divórcio, quando a pessoa, eles decidem se divorciar, mas daí eles voltam atrás, se arrependem. Tem como voltar atrás? Tem como. Vamos Deu sentar, uma o travadinha que a aqui. gente tem de patrimônio, vamos fazer um acordo. E aí vocês vão até o judiciário, né? Vocês têm filhos menores e que vocês vão homologar, levar esse processo de divórcio. Acaba demorando aí no mínimo uns 8 meses para ter um retorno do juiz. E aí, nesse período, você fala assim: olha, não, eu quero. Você Nossa, para mim tá travando bastante, Karina. está travando? Deixa eu tentar a conexão aqui. Para mim tá travando aqui. Aliás, pessoal, se o áudio, dá um feedback se o áudio tá bom, como que tá para vocês aí? Espero que esteja, mas se não tiver, a gente dá um jeito também. Olha lá, pois é, mas voltou com toda aquela carga da vida que viveu durante a separação. É puxado, é puxado. E acontece, viu, gente? Aí tem que ver se quer voltar, se não quer. Ah, ó, você tá um pouquinho embaçada. A nossa internet é terrível, gente. Agora eu tô te ouvindo. Tá conseguindo me ouvir bem?
Tô te ouvindo. Você tá um pouquinho embaçada, mas eu tô te ouvindo. Nossa, uma outra pergunta aqui. E quando o homem persegue, o que fazer? Foge. Meu, eu tô brincando, mas isso é seríssimo. É seríssimo. Aí tem que tomar muito cuidado, porque tem muito homem que ameaça. Ameaça, ameaça, ameaça de tudo que é forma. Então, eu dei risada, mas não pode levar na brincadeira, não. Tem que tomar cuidado se é sério ou não. Porque tentar voltar é uma coisa, perseguir é outra. Então, tentar voltar de uma forma legal, bacana. Às vezes você quer, às vezes não. Legal. Agora, você não quer e o cara fica tentando e vai na sua casa e te liga e fica muito assim, te, te sufocando com a agenda, aí não é legal, não. Voltou a minha internet? Acho que agora tá funcionando, né? Tá conseguindo me ouvir bem? Eu tô te ouvindo, sim. Você está embaçada, mas eu tô te ouvindo. Tá, vou tentar aqui falar então. Ó, se for num processo judicial e ainda não tiver, o juiz não tiver analisado aquele pedido de acordo, é só você ir manifestar no processo e falar, olha, não, voltamos, tá? Bem simples assim, vocês vão lá e peticionam. Mas aí, digamos que você fez no cartório que foi mais rápido e já decretou o divórcio ali, já averbou lá na certidão de vocês. O que a gente faz? Tem que voltar? A gente quer voltar? Como é que faz? Vocês vão começar uma nova relação, tá? Porque pôs fim naquela relação. Então, vocês vão começar uma nova, né? Ou vocês vão casar novamente, porque aí é permitido, ou então vocês vão viver em união estável, Entendi, tá? entendi. Tá. Então termina e depois começa outra. Isso, exatamente. Porque assim, quando você divorcia, põe fim. A parte do divórcio é a questão crucial para a questão da partilha de bens, né? Então, se você põe fim ali a esse, a esse aspecto, né, da relação conjugal, que é a patrimonial, você tem que começar uma nova relação. Então, digamos que, inclusive, apareceu uma situação dessa esses dias para mim. Eles tinham terminado e viviam em união estável e eles tinham rompido, tinha feito o acordo, na época tinha criança envolvida. Isso foi no começo do ano, quando foi no final do ano eles voltaram. E aí eles estão juntos já há 12 anos de novo. Ela veio me perguntar como é que ficaria a situação dela. Começou a contar tudo de novo, né? Foi feita a partilha lá atrás e aí, a partir do momento que eles voltaram foi uma nova união. Começou tudo de novo, o regime de bens começou a contar ali a questão do patrimônio que eles construíram junto durante todo esse período. Então, assim, a regra, Ellen, é que o Estado ele não pode intervir nas relações familiares. Claro que tem situações que realmente a gente tem que haver a interdição do Estado e tudo mais, principalmente quando envolve crianças. Mas se dois querem ficar, não é o Estado que vai vir e falar assim, olha, você entrou com o divórcio, vamos acabar com essa Sim, folia aqui, vocês não vão ficar junto coisa nenhuma. Não, não é assim, não. sim, tá certo. E qual que é a pergunta que te mais fazem quando chegam? A primeira vez que chegam, o que mais te perguntam? Ah, eles perguntam, doutora, qual que é o direito que eu tenho? Por que que eu comecei a perceber por que as pessoas fazem tanto essa pergunta? Ai, quais são os meus direitos? O se eu separar hoje, qual que é o direito? Eu tenho direito à pensão, eu tenho direito ao carro, eu tenho direito à casa. O que eu tenho de direito? Por que as pessoas fazem isso? Porque elas não se programam, né? Nós temos dentro do nosso país uma cultura de não falar de questão patrimonial. Isso é horrível, isso é péssimo. Porque toda vez que você vai se casar, eu oriento que sempre busque um auxílio jurídico. A gente tem vários tipos de regime de bens. O que cabe para Ellen não vai caber para mim, não vai caber para outra pessoa. E aí é uma peculiaridade muito grande da relação entre duas pessoas. Então, assim, no meu casamento, eu casei no regime da comunhão parcial de bens. Na época eu sabia qual era o regime e eu optei por esse regime, que é o mais comum hoje no país. Mas
Hoje, enquanto advogado, o que que eu oriento? Não case no regime da comunhão parcial de bens. Case no regime da separação total de bens. Por quê? Porque você vai ter uma liberdade maior de você contrair bens, adquirir bens. Se você quiser comprar sua casa com seu dinheiro, você vai poder comprar. Se você quiser comprar seu carro. Ah, mas eu não acho justo, doutora, a gente comprar, eu comprar e ele não ter direito. Não, vocês podem, vocês vão fazer um contrato entre vocês. E ali nesse contrato, vocês vão colocar, olha, a gente vai comprar uma casa para nós dois morarmos. Nessa casa, como eu ganho mais do que você, então é justo que eu fique com 60% do imóvel e você com 40%. Ou então, se você não acha que é justo um ficar com mais e outro, coloca 50%. É esse relacionamento que as pessoas têm que ter. Essa tratativa, essa conversa do que é dinheiro e não levar para aquele tabu de falar assim, ai, se eu falar sobre dinheiro agora, ele vai achar assim que eu já tô querendo, já tô casando pensando para separar. Não, não é assim, não. Quanto mais as pessoas conversam antes de se casarem, elas evitam um problema gigantesco que é no final do relacionamento. E eu não estou dizendo isso só em relação ao divórcio, não, Ellen. Estou dizendo que nós temos duas possibilidades para pôr fim a um casamento. Um é o divórcio, que é a livre e espontânea vontade, e a outra que é a vontade que a gente não tem, é a única coisa que a gente não consegue controlar, que é a morte. Né? Então, assim, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como que você vai morrer, quanto tempo o seu marido vai viver. E aí, toda essa questão do regime de bens vai influenciar também lá na questão sucessória. Então, é por isso que você tem que sentar com o seu marido, com o seu noivo, né? Nem é marido ainda, com o seu noivo antes. Ou então, se você está morando junto, vivendo em união estável, é muito importante ter essa conversa. Para que chegue lá na frente, se não é pelo divórcio, pela questão sucessória, você não tenha problemas. Porque, infelizmente, é só quando se envolve dinheiro que a gente consegue ver como que mexe com as pessoas, como que mexe com o caráter das pessoas. E deve dar muita briga também, né? Muita. Caramba, não. E o estado emocional que as pessoas chegam? Elas chegam bem perdidas, abaladas, normalmente, como que é? Depende muito. Eu vejo assim que mulheres, vou separar por grupos e depois eu vou contar uma história para vocês. Mulheres, geralmente elas são mais acometidas, elas chegam e já estão se programando, porque elas são mais vulneráveis, a maioria delas, né? Não estou dizendo aquelas que já são independentes, que têm a profissão e tudo mais, mas aquelas que ainda são dependentes do marido financeiramente, a primeira atitude que elas têm é chegar aqui e falar assim, olha, eu tô pensando em me separar porque realmente não tá dando mais, ou porque já estão numa situação mais ou foi traída, ou acabou sofrendo algum tipo de violência doméstica. Então, elas não têm essa coragem ainda de chegar e falar, olha, eu quero me separar e pronto. Não, elas vêm, conversam para saber qual é o meu direito. Já os homens, não. Os homens, eles já chegam já sabendo exatamente o que eles vão deixar para a mulher e o que eles não vão deixar. Eles já sabem, eles mesmos já fazem a partilha, olha, eu tenho tanto de dinheiro, eu quero deixar isso, eu quero deixar aquilo. O que você acha, doutor? É assim mesmo, não é? E aí a gente vai analisando cada caso a caso. Mas tem muitas situações de que as pessoas chegam muito abaladas. Nessas situações que a pessoa está muito abalada, é que ela não tem certeza que ela quer se separar. Ela ainda gosta, ela ainda ama, ela sofre, só que ela está vendo que aquele castelo que ela construiu está desmoronando e, infelizmente, ela não tem certeza se ela vai dar esse passo ou não. Para mim, essa é a situação mais complicada, porque aí o que eu tenho que deixar um pouco essa parte jurídica de lado e tentar fazer um trabalho mais emocional. Aconteceu uma vez que eu atendi um senhor e ele estava muito abalado porque ele não queria separar. Eu sei que no desenrolar da história, eu fui conversando com ele, eu percebi que ele não queria mesmo se separar e a mulher dele estava querendo, mas também não, né?
sei que ele saiu do escritório e ele me disse o seguinte, ele me ligou depois e falou assim, doutora, eu saí do seu escritório e fui no padre, conversei com o padre e eu não vou me separar mais. Sério? E eu fiquei muito feliz, né? Perdi o cliente, lógico. Mas eu fiquei feliz Sim. porque eu percebi que eu conseguia ajudar a manter uma família. Porque eles estavam Sim. numa crise de relacionamento, que é totalmente diferente quando você já realmente sabe que aquela situação, que aquele relacionamento não vai para frente. Então, assim, são Sim. situações muito, muito peculiares mesmo. Quando a pessoa já vem com a cabeça, já olha, não, eu quero separar mesmo, a mulher, ela vem e pergunta o que, que ela quer, o que, que ela tem de direito, o homem, ele já sabe o que, que ele quer fazer, mas quando as duas partes não sabem o que quer, que estão vivendo esse conflito, aí eu faço mais a parte de psicologia, porque realmente eu fico com dó, porque a gente percebe que as pessoas estão perdidas, né? Essa é a Sim. realidade. Chega um ponto da vida que o relacionamento ele desgasta mesmo, é natural. Mas tem que ser. Você passou por esse processo de divórcio, você sabe muito bem. Eu acho que você conseguiu delimitar ali na sua vida quando que você estava no conflito e que você poderia conseguir salvar o seu casamento e quando você realmente falou, não, isso aqui para mim já deu, acho que né, vamos seguir em frente. Sim, inclusive não é uma decisão rápida. Não. Não é. Quem está pensando em se divorciar, eu imagino que até chegar no advogado, nossa, já pensou pra caramba, já pesquisou, às vezes já foi para terapia, já, nossa, já debateu muito. E é um momento muito solitário, muitas vezes, né? Quando você ainda tem acesso a um psicólogo, tem a mente aberta ou dinheiro para poder investir no psicólogo legal, nem sempre é o caso. Mas sempre vai ser difícil, só que é um momento bem longo. Daí você chega no advogado e nem sempre você tem certeza mesmo, igual você falou. Foi bacana. Nem todos os advogados, infelizmente, têm também esse traquejo, conversar e querer manter uma família. Mas eu acho, eu concordo, é o mais importante mesmo. Agora, se quiserem mesmo, daí, ok, né? Aí segue a vida. Porque eu penso assim, Ellen, poderia muito bem ter falado para ele, olha, não, tudo bem, o senhor quer separar mesmo, né? Não tem como, a sua mulher também não quer, vamos fazer o seu divórcio. E aí, daqui 6 meses, depois que eu ajuizasse a ação, ele chegasse para mim e falasse assim, ou nem precisava ser 6 meses, daqui 2 meses ele chegasse e falasse assim, ó, Karina, eu voltei com a minha esposa. Meu trabalho foi perdido. Entendeu? E eu só Sim, alimentei aquela raiva, aquela angústia que eles tinham, porque você imagina, igual você falou, até você chegar, até a pessoa chegar até o advogado e falar assim, olha, eu quero me separar, como que é o procedimento, para ele chegar na outra pessoa e falar assim, olha, eu procurei um advogado, eu quero me divorciar de você, e é assim, é assado. Quando a pessoa recebe essa notícia, quando ela não está esperando, ou quando. Pode ser, igual eu te falei, a questão do divórcio, ele não só no acordo é difícil também, no litigioso também é difícil, mas quando a pessoa recebe essa notícia que ela fala assim, opa, peraí, ele vai querer divorciar mesmo, é muito difícil. E você já alimenta, olha, não, ele está procurando advogado, então eu vou procurar um também. Aquele conflito acaba aumentando desnecessariamente, uma coisa que poderia ser resolvida com uma palavra, com um ouvido, uma sentada de conversa, que às vezes eles não têm, porque a gente sabe que é difícil. Quando envolve emoção, quando você tem ali que colocar a sua emoção do que você está sentindo, e aí a Ellen vem e fala assim, não, mas eu estou sentindo assim, você não me ouve, e aí vira aquela confusão. Se não tiver uma terceira pessoa ali para te direcionar e falar assim, olha, calma, começa do zero de novo, tenta conversar. Se depois disso você vê que realmente não vai dar certo, aí eu te aconselho a concluir o seu divórcio ou dar prosseguimento no processo de divórcio. Porque senão não vale a pena para ninguém, né, Ellen? Nem para mim, advogada, nem para psicólogo. Eu acho que para ninguém é vantajoso. sim. E quando tem filhos? Como que fica a questão da guarda? Então, hoje a regra no nosso país é a guarda compartilhada. Isso é regra. Isso é regra. Isso veio há pouco tempo. A gente fala há pouco tempo porque assim, foi Hum. depois de 2010. Então, para mim é muito pouco tempo, porque começou a se
deu uma travada. Começou a desenvolver ali a questão da guarda compartilhada justamente por causa da alienação parental. Os filhos, eles ficam no centro. Não tem, é um cabo de força. Um puxa daqui, outro puxa dali. E antes, como a guarda unilateral favorecia apenas uma dos genitores, era muito mais fácil de alienar essa criança, de falar mal do pai. Eu vou dar o exemplo do pai, tá? Vou usar a mãe como figura, mas pode ser o contrário também. A mãe vai ficar com o filho, ela vai falar mal do pai. O pai arruma uma namorada, ele começa a falar que não vai para casa do pai porque tá com a namorada, não quer, vai mandar para casa do pai, não compra uma roupinha decente, porque esse é o pai que vai arrumar uma roupinha decente para você. Ou então o pai compra algum presente quando chega e fala assim, não, esse presente aqui vai ficar na casa do seu pai, você não vai brincar com esse brinquedo aqui não. E a criança, ela não entende. Ela não sabe que teve um rompimento ali daquela relação. Para ela é o papai e a mamãe. Então ela fica nesse centro de força que ela não sabe para onde correr. E aí é onde ela é muito manipulável, dependendo da idade, né? A criança ainda ela não tem a sua formação, a sua vontade ali, ela não consegue se expressar. E aí foi aí que foi desenvolvido a guarda compartilhada como regra no Brasil. Por quê? Quando tem a guarda compartilhada, obrigatoriamente os dois são responsáveis. O pai e a mãe é responsável. Se os dois vão tomar as decisões para qual escola que vai estudar, para onde que vai, se pode ir, se não pode, porque é o certo. O que os casais não entendem é que rompe o vínculo conjugal. O marido e a mulher estão se separando. O pai não está se separando do filho e nem a mãe está se separando do filho. Então, assim, a guarda compartilhada, ela veio numa lei, assim, muito... enfatizando muito essa questão de não se romper esse vínculo. Então, mas ainda, sim, tem casos que não tem como. O pai pode, por exemplo, tô me divorciando e não tenho condições, eu não quero, tô me mudando para outro estado e não quero ficar com o filho. Eu posso pedir a guarda unilateral? Pode, não tem problema. Só que você tem que entender que você, enquanto pai, por mais que você não vai participar na tomada de decisões, o seu filho precisa de você presente. Precisa que você visite ele, que você ligue para ele, que você mantenha esse laço afetivo, né, entre vocês. Esse contato, né? Sim. Nossa, e tema de filho tem pano para manga, não? Não, e agora, Porque com a pandemia, foi assim que escancarou essa questão da guarda. Porque você imagina, a guarda compartilhada, 15 dias, né? Geralmente se coloca 15 dias com um. Não, cada final de semana fica com um, né? E aí chega alternado, né? alternado. Aí quando chega o final de semana do pai ou chega o final de semana da mãe, veio a pandemia. Como é que essa criança vai para casa do pai? E aí virou assim uma salada mista, uma briga mesmo. E aí veio a questão da rede social de novo, que trouxe ali a questão, se você não pode ir até seu filho, você utiliza a rede social, WhatsApp, videochamada, para você tentar manter esse contato. É claro que isso não supre o cheiro, o abraço, o beijo, o contato físico, mas ameniza, porque a criança ela não está entendendo nem o que é uma pandemia. Quem dirá por que o pai dela está longe, né? É muito complicado. Nossa, fato. Isso é Sim, fato. Hoje eu namoro e meu namorado ele tem filho do ex-relacionamento dele. E na pandemia foi isso aí. Na pandemia foi videochamada. É dolorido demais. muito. Mas às vezes. E foi uma coisa que a nossa geração nunca passou, né? Nunca precisou passar por isso. Não, é tudo Então, novo, né? todo mundo, novidade para todo mundo, né? Muito Exatamente. complicado. Deixa eu te fazer mais perguntas. Ai, tem tantas. Esse assunto, nossa senhora. Deixa eu te perguntar que eu não lembro quem falou foi a Bruna. Ela tinha comentado aqui quando o seu vídeo não estava meio travando. Ela estava falando sobre e se o cara for perseguidor? Se o ex ficar perseguindo? Aí eu até dei risada, falei, você pode.
mas eu brinquei, porque na verdade tem aquela coisa de querer voltar, que é ok, e perseguir, que daí não é ok. Aí já fica meio, vai além do limite. Existe alguma lei que protege quando separa, a pessoa não poder mais ir atrás? Como que funciona isso? Hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, né? Que vem ali Isso é. com a medida protetiva para casos assim, onde o homem acaba perseguindo demais, não aceita o fim do relacionamento. E assim, Ellen, eu trabalhei muito tempo em uma vara criminal. Quando eu comecei a minha faculdade, eu trabalhei na vara especializada de violência doméstica. Muitas e muitas mulheres morrerem porque o marido acabou não aceitando o fim do relacionamento e com essa perseguição insistente, elas pensam assim, ai, não vou lá registrar o boletim de ocorrência porque não vai acontecer nada. Ah, não vou lá na delegacia porque ele não é louco de fazer isso. Gente, tudo tem um limite, tá? Tudo tem um limite e eu acredito que se você tem uma lei que te protege, se você vê que está excedendo esse bom senso, esse limite que está acontecendo ali, desse relacionamento, dessa linha que você impôs para essa pessoa, busque ajuda. Vá até a delegacia, registre o boletim de ocorrência, peça medida protetiva, porque a gente não sabe o que a outra pessoa está passando psicologicamente e qual vai ser a atitude e a reação dele, tá? Então, assim, é preocupante sim. A pandemia também aflorou essa questão da violência doméstica e nós vimos, assim, uma ascensão muito grande na questão de feminicídios, justamente por conta do divórcio, de pessoas que não aceitavam. Então, assim, é uma situação preocupante mesmo. É que a gente acaba não... Essas notícias não vêm muito com frequência na televisão, uma vez ou outra que pega um caso que dá uma bombada na mídia, mas eu passei 5 anos só trabalhando com isso, então eu consegui ver de perto situações que você falava que era inimaginável. Então, Meu Deus. eu falo, você sofreu a primeira agressão, eu não estou dizendo só agressão física. Já tive casos de agressão psicológica. A mulher vivia 12 anos casada, aprisionada, sem sair de casa, e aí quando ela se deu conta, ela passou 12 anos sofrendo violência psicológica. Ah, você não vai estudar, ah, você não vai sair, só vai sair comigo, ah, você não tem que fazer você não tem que sair com suas amigas, você não tem por que ter amiga, você não tem por que ter rede social. Então, assim, é um ciúme que não é ciúme, é doença. Então, a gente Doente. precisa tratar isso e as mulheres é que tem que ter essa consciência mesmo, de buscar ajuda. Porque ninguém vai chegar em você e vai falar assim, tem aquela história, ai, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso é verdade. Não é o seu vizinho que vai ver você sendo sofrendo a violência psicológica e vai lá, olha, tá sofrendo aqui, tem que vir ajudar. É só quando você já tá sendo esfaqueada, né? Aquelas coisas horrorosas que a gente vê. Então tem que ter cuidado mesmo. Tem que ter cuidado, inclusive, antes de casar, tem que ter cuidado com o date, com o encontro, tem que ter cuidado em toda parte, né? Porque não começa já dando um soco na cara. Não, Começa mandando ficar quieta, falando para não fazer tal coisa. Isso daí já é o início. Daí, se você vai dando abertura, só vai piorando, né? sim. Não, Então, e acaba que você, quando você vê, ele vem e ele manda você calar a boca ou te restringe alguma situação ou então te deixa constrangida, né, no meio das pessoas que você convive. E a hora que você vê, na hora que você chega em casa, ele vem todo doce, meigo, porque é assim que a pessoa que age, que comete violência doméstica, ela age. Você vem, te dá um soco, amanhã ele vem e te traz um buquê de flores. Ele vem e manda você calar a boca, depois ele vem e te traz um doce. Como se nada tivesse acontecido. Então, assim, são sinais muito, muito, muito pequenos e que isso só acaba mesmo quando você diz um basta e busca a justiça, ou então, infelizmente, vem a óbito, né?
Sim, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós abrimos as caixinhas nos stories lá que o pessoal mandou as dúvidas. Nós já fomos fazendo aqui. E teve uma pessoa que mandou uma dúvida por e-mail. Na verdade, mandou por e-mail, deixou no blog. Deixa eu te falar a dúvida para a gente esclarecer, que eu falei para ela que nós íamos falar a dúvida dela, ver a dúvida dela aqui. Olha só. Estou separada há quase 3 meses, depois de um casamento de 24 anos. Busquei assessoria jurídica e me orientaram a fazer o divórcio por videoconferência. Até aí tudo bem, concordamos em vender nossa casa e dividir para pagar as dívidas que temos e dividirmos o que resta. Ele ficou com a moto e eu com os móveis e eletrodomésticos. Mas com o passar do tempo e as dificuldades, comecei a achar que isso estava injusto e queria uma orientação. Eu não tenho ainda um emprego ou uma estabilidade financeira, pois sou artesã e o que ganho é bem pouco para as minhas 2 filhas, que são maiores, não são menores, que também estão procurando emprego. Ele saiu e não põe dinheiro em casa. Estou me virando como posso. É errado eu querer ficar com a casa? Tenho medo de deixar minhas filhas numa situação pior vivendo de aluguel. É possível? Não é possível? O Então, que você acha? nesse caso dela, eu vi ali que foi feito o divórcio virtual, então já foi aqui dentro da pandemia, né? Os cartórios adotaram essa medida de fazer virtualmente. É o processo, todo o procedimento que é feito no cartório, só que é feito virtualmente, para que as partes não fossem até lá e tudo mais. E pelo que eu vi, ficou a partilha de bens para ser feita depois. Ela ficou com os móveis que compensou o valor da moto dele, né? Então só ficou a casa Isso. mesmo para eles partilharem ali, cada um ficar com a sua metade. Ela tem um emprego, mas não tem uma renda que não é muito estável. Então, assim, ó, o que acontece na maioria das vezes com essas mulheres? Elas acabam criando uma dependência. Querendo ou não, o que o marido ganha, a renda do marido acaba complementando a renda familiar. E quando isso acontece, quando acaba o relacionamento, ela acaba ali ficando fragilizada financeiramente. Tem duas possibilidades. Nós temos hoje a questão dos alimentos compensatórios e a pensão alimentícia propriamente dita. Os alimentos compensatórios cabe quando você teve ali um desequilíbrio na renda econômica e aí para equilibrar aquela renda daquela mulher, ele vai pagar uma quantia, né? Ou pode ser um valor integral, ou então ele pode pagar parceladamente, mas isso vai ter um fim, tá? Não vai ser assim, é um prazo determinado. No caso dela, não caberia alimentos compensatórios, porque ela tem a renda dela, e pelo que eu vi também, a condição dele não é lá aquelas coisas, né? Então, assim, tá meio elas por elas. Talvez, estudando um pouco mais a fundo alguns detalhes, talvez caberia ali uma pensão alimentícia para ela, também num prazo determinado, né? Porque hoje essa modalidade de pensão alimentícia entre cônjuges está caindo um pouco em desuso, justamente por causa dessas nossas conquistas enquanto mulheres na sociedade, de se formar, de buscar uma renda melhor, de aprimorar o nosso trabalho. Então, assim, isso foi uma conquista que afastou um pouco esse direito em relação à pensão alimentícia. Pode ser que caiba ali um pedido num determinado período, só que em relação à casa, ela quer saber se é errado ela ficar com a casa. É errado se depende do regime de bens dela. Se for o regime da comunhão parcial, ele tem direito a 50%. Mas, por enquanto, né, nós temos também a questão do direito real de habitação, que é quando a mulher fica com os filhos na casa, né? Até que se faça a partilha desse imóvel. O que seria interessante? Se ela não tem condições de comprar a parte dele,
ou ele não tem condições, eles venderem essa casa, fazer a partilha corretamente e aí sim ela tentar comprar uma outra casa, num outro padrão, ou tentar entrar num acordo com ele, de deixar num determinado período aí até que eles consigam vender essa casa. Então, assim, tem várias possibilidades que pode ocorrer, mas ela ficar com a casa sozinha, sem deixar nada para ele, só se ele aceitar, né? Só se for um Entendi, acordo e ele fizer essa doação para ela. entendi. O melhor seria, o mais justo seria a partilha mesmo, né, O da casa. correto legalmente é a partilha, mas nada impede. O acordo é ótimo por isso. Porque as partes podem convencionar o que elas querem, o que elas acham justo, né? Então ele pode ver que ela ficando com a casa, ela não tá ficando só ela com a casa. As filhas também estão morando na casa, então não vai deixar desamparada as filhas. Então ele pode ajudar, pensar assim: olha, não vou deixar minhas filhas desamparadas, vou doar essa casa para você, ou então vou doar uma parte maior para você, você me dá aí um valor, digamos que a casa vale 100 mil, você me dê aí 30 mil, 20 mil, só para eu poder começar a minha vida e você fica com a casa. Então, assim, são Sim, variáveis que podem ser trabalhadas ali dentro de um acordo entre eles. perfeito. Ah, muito obrigada. Bom, esclareceu nossa dúvida. Karina, eu acho que por hoje é só. Eu adorei esse bate-papo Ah, eu também e eu gostei. espero que você volte. Temos que marcar mais vezes. Vamos. Você foi ótima. Ai, Tenho obrigada. certeza que todo mundo adorou. Inclusive, pessoal, sigam a Karina. Sigam a doutora Karina, que é top. Então, Ai, não, Suelen, obrigada. Eu adorei também. Eu acho que nós temos que nos fortalecer mesmo. Usar, igual eu disse no começo, usar as redes sociais para fazer o bem e buscar mais direcionamento, buscar pessoas que estejam engajadas em levar conhecimento e dispor um pouquinho do seu tempo e do que você faz para agregar na vida de outra pessoa. É isso que faz todo sentido para a sua profissão, para a sua vida. E para mim foi maravilhoso. Sempre que você precisar, vou estar à disposição, tá? Eu adoro o seu perfil. Eu comecei a seguir e tem várias dicas. E o mais sensacional de tudo é que você passou por isso e você conseguiu captar bem quais são as dores dessas pessoas e como que essas pessoas podem sim seguir em frente. ai, que bom, mas te agradeço demais, de verdade. E é isso aí. Obrigada e vamos nessa. Então tá Valeu. bom. Muito obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. E espero ter contribuído um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Contribuiu muito. Então tá bom. Boa noite, tá? Boa noite. Até mais. Tchau. Tchau.